Olá, alunos da Escola Antônio Burgos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Vê lá, pessoal, nós estamos abordando os conteúdos relacionados à oxirredução. Desta vez, nós temos aí a consideração sobre balanceamento envolvendo reações de oxirredução. Pois bem, então, o que é que nós já vimos até então sobre oxidação, né, e redução? Nós vimos os dois conceitos, oxidação, perda de elétrons, redução, ganho de elétrons. Agente redutor é aquele que perdeu o elétron e vai fazer com que o outro ganhe. Aquela história da troca, né? Quem sofre oxidação, a perda de elétrons, faz com que o outro ganhe. Ou seja, faz com que o outro sofra redução. Então, quem sofre oxidação é considerado o agente causador de uma redução, porque alguém vai ganhar os elétrons que ele perdeu. Então, é só trocar, né? É só trocar o nome. Oxidação, agente redutor. Quem sofre a redução, ou seja, quem sofreu o ganho de elétrons, por sua vez, ele obrigou, né, o outro a perder. Então, quem sofre redução vai ser o agente que promove uma oxidação, ou seja, o agente oxidante. Bem, pessoal, o passo a passo é simples. Identifica quem perdeu elétrons, quem ganhou elétrons. Quem perdeu elétrons fica o quê? Vai ficando com o número de NOx, o valor de carga, cada vez mais positivo, né? Vai ficando cada vez mais positivo, porque está perdendo elétrons. Já o outro, né, quem sofre a redução, quem sofre o ganho de elétrons, ele está ficando cada vez menos positivo ou ficando cada vez o quê? Mais negativo, a depender do valor do NOx que ele apresente antes do processo de ganhar os elétrons. Então, pessoal, essa história aqui, eu vou compartilhar com vocês o material, tá certo? Vamos lá, vou compartilhar o livro, ok? E aí, então, nós temos aqui, né? Pessoal, nós vimos sobre oxidação, sobre redução, sobre agente redutor, sobre agente oxidante, aquela história do deslocamento de elétrons. Não tem nada demais nesse assunto, é só entender que há um deslocamento de elétrons durante uma reação química. É possível que ocorra esse deslocamento de elétrons e então alguém perde, alguém ganha os tais elétrons. Bem, considerando a quantidade de elétrons que está sendo perdida por um elemento que sofre a oxidação, nós temos que levar em consideração também o seguinte: todos aqueles elétrons que estão sendo perdidos ali na oxidação, eles serão ganhos lá do outro lado, né, pelo agente, pelo que está sofrendo a redução. Então, tudo de elétron, a quantidade total de elétrons que está sendo perdida na oxidação, certo? Vai ser ganha por um outro elemento ali na redução, certo? Ou seja, vê lá aqui, ó, por exemplo, essa história aqui, ó, alumínio, né? O átomo de alumínio, lá o elemento químico é alumínio, tá vendo? Ó, ele tá com o número NOx dele é igual a 0, quer dizer que ele tá neutro, não perdeu, não ganhou. Mas aí eu coloco ele para reagir com o cobre. Já fizemos essa consideração, inclusive, em aulas anteriores, né? Eu coloco ele para reagir com o cobre. E ao reagir com o íon cobre 2+, olha lá, 2+, o que é que vai acontecer? O alumínio, olha, ele vai perder elétrons para o cobre. O alumínio agora é quem ficou positivo. E o cobre, que estava positivo, ganhou elétrons e ficou neutro. Ficou neutro. Ora, por que isso? Pessoal, quando nós temos elementos diferentes, nós temos que considerar quem é que tem mais vontade de perder elétrons, não é? Então, aqui, ó, por exemplo, na aula da semana passada, nós estávamos analisando essa tabela aqui, onde diz a facilidade de oxidação aumenta, né? No caso, olha o sentido da seta, de baixo para cima. Ou seja, eu tenho aqui uma sequência na questão da perda de elétrons. Aquele que tem mais facilidade de perder elétrons, colocado próximo de um outro elemento ali, esse que tem mais facilidade, ele vai perder elétrons, né? Ele vai perder os elétrons, tá certo? É o que acontece aqui, ó. Foi colocado lá o alumínio, que estava neutro, lá naquela reação, perto de quem? Perto do cobre. Cadê o cobre? Olha aqui, o cobre está lá embaixo. A vontade, digamos assim, a vontade dele de perder elétrons é bem pequenininha.
né? Ele é um metal, ele tem uma vontade de perder elétrons, mas é bem pequenininha comparado com o do alumínio, que está aqui, ó, lá em cima. Então, se eu coloco o íon cobre, o cátion cobre, o positivo cobre lá, né? O bivalente, por exemplo, perto do alumínio, o alumínio vai perder elétrons para o cobre. Aí o cobre se neutraliza e o alumínio fica o quê? Positivo, porque vai perder elétrons. Pois bem, voltando aqui a nossos entendimentos. Bem, a grande questão aqui a considerar é o seguinte, é que eu vou fazer o balanceamento da minha equação, que a gente já viu o balanceamento várias e várias vezes, mas dessa vez eu vou fazer o balanceamento considerando os aspectos de oxidação e redução. Ou seja, considerando o fenômeno de perda de elétrons e o fenômeno de ganho de elétrons. Então, é dessa forma que eu vou considerar aqui. Olha lá, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o alumínio, né? Ele perdeu para o cobre. Agora, detalhe, veja só, o alumínio ficou 3+, ou seja, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. 3 elétrons. O cobre, que estava 2+, para ficar neutro, ele ganhou 2 elétrons. Ora, como é que o alumínio perde 3 elétrons e o cobre ganha só 2 elétrons? E o outro elétron? Aí vê, pessoal, eu tenho que ajustar os coeficientes. Lembram aquele número grande que eu coloco aqui, ó, na frente do íon, na frente da substância, na frente do elemento químico? Eu tenho que ajustar os coeficientes de quem ganha e de quem perde os elétrons para que a quantidade total que foi perdida seja igual à quantidade total que foi o quê? Que foi ganha ali naquela reação. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa situação onde eu vou calcular a variação do NOx. Olha lá, o cobre estava 2+, saiu para 0. Quer dizer que ele variou o NOx dele de quanto? Variou em 2. Olha lá, o delta. Como é o delta, né? A questão do delta, que vocês já fizeram várias e várias vezes. É a situação final menos a situação inicial. Então, aqui, ó, qual o NOx do cobre? Final, depois da reação? 0. Qual o NOx dele antes, no início? +2. Então, vai ficar 0, 0, menos, ó lá, ó, menos, certo? O +2. Aí, nessa situação aqui, o que é que nós temos? No joguinho de sinal, mais com menos dá menos. Na verdade, a variação dele aqui seria uma variação de -2. Quando a variação dá negativa, certo? O livro não quis colocar, tudo bem, está certo também. Mas a variação do -2 indica que ele variou aquela quantidade ganhando elétrons. Ele ganhou 2 elétrons. Não é? Fica claro. Fica claro quando você percebe aqui, ó, saiu de +2 e foi para 0. Então, ao ganhar um elétron, 1, ficou +1, né? Aqui o cobre, ó. Ao ganhar outro elétron, aí ficou 0, foi o que aconteceu. Já no alumínio, olha a variação do alumínio, quanto foi, ó. Olha o estado final do alumínio, olha o estado inicial. Como é que vai ser o delta? Final menos inicial. 3, positivo aí, né? O 3, menos 0, dá quanto? 3. Isso significa 3 positivo. Isso significa dizer que ele perdeu elétrons. Perdeu quanto? Perdeu 3. Aí, para o balanceamento, olha como é simples essa questão do balanceamento envolvendo oxirredução. Olha como é simples, olha. Você vai pegar aqui, ó, a variação, vai pegar a variação aqui, ó, do cobre, certo? E vai jogar para o alumínio. Vai jogar para o alumínio. Vai pegar a variação do alumínio e jogar para o cobre. Ou seja, os deltas, né? Os deltas você vai usá-los, os deltas você vai usar como coeficientes trocados. Por exemplo, o delta lá do alumínio, você vai usar como coeficiente do cobre. E o delta do cobre, a variação de NOx do cobre, vai usar como coeficiente do alumínio. Tá certo? Então, vai usar trocado. Eu vou repetir aqui, caso tenha ficado alguma, né? O português talvez não tenha ficado muito legal. Mas veja, a variação de NOx do alumínio eu vou usar como coeficiente do cobre. E a variação de NOx do cobre eu vou usar como coeficiente do alumínio.
Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, eu vou pegar, né? Calculei aqui os NOx, tá? É porque o livro está explicando, né, de maneira mais técnica. E aqui, ó. Então, vê lá, quanto deu mesmo o NOx do cobre? O NOx lá do cobre, olha, a variação do NOx dele deu quanto? Deu 2, né? Ó, olha o que eu vou fazer com esse 2, ó. Ó, estou usando 2 aqui, ó, na quantidade de alumínio. O delta do cobre eu vou usar como coeficiente do alumínio. Já o delta do alumínio, que foi 3, eu vou usar como coeficiente do cobre, tá vendo aqui, ó? E aí vai ficar tudo igual, vai ficar tudo equilibrado na questão dos NOx ali, das quantidades de elétrons envolvidas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 mol de alumínio, né, irá perder 3 mols de elétrons, porque cada átomo vai 3. Então, cada mol de alumínio, 3 mols. Ele não perde 3 elétrons, né? Então, 3 mols. 2 mols de alumínio vai ficar quanto? Vai ficar mais 6, né? Ou seja, 6 mols de elétrons. Aí eu tenho que fazer o cálculo de uma forma tal que o cobre também ganhe 6 mols de elétrons. É o que eu tenho aqui, ó. No caso do cobre, certo? Cada mol de cobre ganha 2 mols de elétrons. Mas ao todo, 3 mols, né? 3 mols de cobre vão ganhar 3 mols de elétrons. Né? 3 mols de cobre vão ganhar 6 mols de elétrons, porque aí eu estou multiplicando os valores. E aí, então, fica tudo igual. Agora, veja o balanceamento. Ó. 2 mols de alumínio, aqui do outro lado, 2 mols de alumínio, 3 mols de cobre, 3 mols de cobre. Pessoal, né? Ó, é possível fazer isso aqui também em relação a essa outra reação? Claro, a gente vai usar essa forma de calcular, de fazer balanceamento, de oxirredução, em situações em que, às vezes, o balanceamento por tentativa fica muito difícil. Né? Aquele método de tentativa, lá do balanceamento, ele pode ser utilizado na grande maioria dos casos, né? Ou melhor, desculpa, na maioria dos casos. Mas quando você, de repente, se depara com uma situação em que está bem complicado de fazer por tentativa, aí você faz envolvendo o raciocínio de oxirredução. Lembrando sempre de fazer aquela troca, né? Eu vou calcular o NOx, a variação do NOx, do que sofreu a perda de elétrons, aí eu calculo quanto ele perdeu. Pois bem, vou pegar o valor, esse valor, e vou usar como coeficiente do outro, do que ganhou os elétrons. Já a variação do NOx, do que ganhou elétrons, eu vou usar como coeficiente do que perdeu os elétrons, né? E assim vamos para um outro exemplo. Pessoal, olha lá, o ferro, né? Aqui, ó, o óxido de ferro, o trióxido. E aqui eu tenho a reação dele com monóxido de carbono, mais ferro, mais formando, né, no caso, o CO2 também. Calculando os NOx, os valores de NOx, olha, o que é que nós temos ali? Nós temos... Eu quero até calcular esse NOx, porque eu senti, né, na última aula que alguns alunos ficaram com dificuldades. Deixa eu escrever aqui. Olá, pessoal. Eu tenho ferro 2, oxigênio 3, mais monóxido, certo? Pessoal, como o quadro está pequenininho, eu vou colocar os produtos aqui embaixo, tá? Mas você entenda que são os produtos que eu colocaria ali, tá certo? Ok, então vê lá. Ficar aqui dá para fazer. Aí do outro lado eu tenho ferro mais CO2. Só conferindo para ver se não tem nenhum detalhe que ficou de fora. Ok, tá perfeito. Vou explicar. Aí está os valores de NOx de cada um deles. Eu vou explicar como encontrar esses valores aí e depois como dar sequência à questão do balanceamento. Ok, pessoal? Então vamos lá. Veja, oxigênio. O oxigênio, como nós já falamos já em várias situações, né? O oxigênio, em quase todos os casos, com as exceções de superóxidos e de peróxidos, que depois a gente vai falar sobre isso, mas nós temos aqui o oxigênio sendo menos 2. Ó, onde tem oxigênio, vê lá, menos 2, aqui, menos 2. Né? Aí, eu tenho que, como aqui não é nenhum íon, porque está desse jeito lá no livro, ó, tá vendo? Ó? Tá desse jeito aqui as substâncias, não é nenhum íon, são substâncias neutras. Isso quer dizer que a soma dos NOx tem que ser igual a 0.
Então, eu vou colocar aqui, ó, sendo o oxigênio menos 2, menos 2, menos 2. Aí aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, do monóxido de carbono, para a soma C0 aqui, qual o valor do NOx do carbono? Mais 2. Porque mais 2 com menos 2, né, do oxigênio, zerou. Ficou tudo zeradozinho. Deixa eu aumentar aqui para ver se o pessoal entende melhor. Opa, só um momento. Tá travado. Ok, voltou. Então, aqui eu tenho, sim. Aí aqui, ó, oxigênio, 3 vezes menos 2. Menos 6. Mas aí eu tenho menos 6. Eu tenho menos 6. Eu tenho menos... Tá calor aqui. Eu tenho menos 6 para 2 átomos de ferro. Olha lá, ó. Então, para zerar aqui, com o menos 6, eu tenho que os ferros tem que ser quanto? Mais 6. Mas é mais 6 para 2 átomos de ferro. Mais 6, desculpa, deixa eu ajeitar aqui esse 6 que ficou um pouquinho torto. Olha lá, mais 6 para 2 átomos de ferro, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o valor de mais 3 para cada um deles, ó, tá vendo? Ó? Ok. Já aqui do outro lado, né? Ó, sim, aqui, ó, 2 oxigênios, cada oxigênio menos 2, ao todo menos 4. O valor aqui do carbono para zerar com menos 4, terá que ser o quê? Mais 4. Mais 4. E o ferro aqui, como é uma substância simples, ele está sozinho, não é um íon, não é nada, ele vai ser, não é nada não, ele é um elemento químico. Aqui vai ser igual a 0. Então, vamos lá, vamos identificar aqui quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Vamos lá. Pessoal, o ferro estava com valor, ó, de mais 3 e passou ao valor de 0, tá vendo, ó? Isso significa o quê? Isso significa que ele ganhou elétrons, não é? O ferro ganhou elétrons, ó, ele estava positivo, não é? Mais 3 e ficou com 0, ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele sofreu o quê? Uma redução. Não é assim? Aí você olha agora esse carbono aqui, ó. Vamos olhar os oxigênios. O oxigênio aqui antes era menos 2, menos 2, menos 2. O oxigênio não mudou. Mas se esse ganhou elétrons, significa dizer que alguém perdeu para que ele pudesse ganhar, não é verdade? Então, vamos analisar aqui a questão do carbono, tá vendo? Ó? Mais 2 com mais 4. Aí, quando você sai de mais 2 aqui, ó, para mais 4, ao sair de mais 2 para mais 4, fica evidente que ele perdeu o quê? 2 elétrons. Porque estava mais 2, aí perdeu 1 elétron. Perdeu mais 1, aí ficou mais 3. Perdeu mais 1, ficou mais 4. Então, o carbono, ele sofreu o quê? Oxidação. Aproveitar para falar dos termos, quem sofre oxidação vai ser o agente redutor. É só quando for falar agente, é só trocar, né, o nome, né? É só trocar o termo. Ah, quem sofre redução? Agente oxidante. Sofre oxidação, de novo. Ó, quem sofreu oxidação? É o agente redutor. Quem sofre redução? É o agente oxidante. É só trocar, foi o que eu estava explicando no começo, né? Reforçando a ideia. Aí, então, olha lá, qual foi a variação de NOx aqui mesmo? Ó, de mais 3 para 0. De mais 3 para 0, a variação de NOx aqui foi quanto? Foi de, olha lá, 0 menos com mais 3, mais com menos, 0 menos 3, menos 3. Pronto. Estado final menos estado inicial. Mesma coisa aqui nós vamos fazer desse lado. Estado final menos estado inicial. Mais 4 menos 2. Aí aqui, nesse caso do carbono, a oxidação vai ser com o valor de delta, o delta, a variação do NOx, vai ser igual a, certo? A variação do NOx vai ser igual a menos 2 para mais 4, vai ser igual a mais 2. Significando dizer o quê? Significando dizer que ele perdeu 2 elétrons. Aqui no finalzinho, desculpa. Né? Perdeu 2 elétrons. Ao perder esses 2 elétrons, quem ganhou? O que sofreu redução.
Mas observe que as quantidades estão diferentes. Ó. Enquanto um perde 2, o outro tem que ganhar 3. Aí eu tenho que buscar coeficientes para poder igualar. Olha, mas preste atenção, se eu usar o coeficiente aqui, eu vou trocar, né? Eu vou usar esse 2 aqui, ó, como coeficiente daqui do ferro. E vou usar o 3 como coeficiente ali do carbono, tá certo? Aí vai ficar balanceado, devidamente balanceado. Deixa eu trocar aqui para poder usar essa parte aqui de baixo. Eu vou tirar esse inox aqui, ó. Vou colocar ele aqui do lado, tá certo? Para ficar mais fácil. Aqui, ó. Delta NOx vai ser igual a mais 2. Não era isso que estava? Mais 2. Pronto, mais 2. Pronto, aqui no finalzinho eu vou copiar a equação. Qual é a equação? Ferro 2, oxigênio 3, mais CO, formando ferro mais CO2. Pronto. Aí vê lá, como é que nós vamos fazer aqui? A quantidade total de ferro que eu vou ter, eu vou usar como coeficiente aqui, ó, certo? No livro de vocês, ó, peguem o livro, acompanhem. Eu vou até compartilhar ele aqui, porque eu sei que de repente o aluno pode não estar com o livro, tá certo? Aí veja o que é que vai acontecer lá. Olha lá. Pessoal, a variação de NOx do carbono, como eu falei, ó, foi mais 2. Isso do carbono, que é o que sofre oxidação. A variação de NOx do que sofre oxidação, eu irei utilizar como sendo, olha, eu irei utilizar como sendo o valor aqui, ó, do ferro, como sendo o coeficiente do ferro, que é o que sofre a redução. Então, aqui vai ser, ó, 2. Em relação ao ferro, não é menos 3, quer dizer que ele ganhou, o NOx de quem sofreu redução, que é o ferro, eu vou usar como coeficiente daquele que sofreu, ó, a oxidação. Então, aqui vai ficar 3. Vou apertar para botar um 3 aqui, pessoal. Olha lá. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho, vamos ver se bate, vamos ver se só isso já balanceou. Aqui, né? Aqui em cima está explicado, né? E aqui embaixo está a resposta final, digamos assim. Tá vendo? Ó? Né? Acompanhe pelo livro também. Então, aqui eu tenho, vamos verificar lá as quantidades. Carbono, aí aqui eu tenho, ó, carbono 1 vezes 3, 3. Aí do outro lado eu tenho 1 vezes 1. Tá certo? Não, eu tenho que botar um 3 aqui, né, para equilibrar, ó. Tá vendo? Ó? Pronto, vamos construir a resposta final. Vamos ver agora se está tudo certinho. Carbono, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Ferro, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Que mais? Aí tem aqui, ó, oxigênio. Vamos ver todos os oxigênios. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 com 3, 6. Vamos ver 6 oxigênios. Vamos ver lá do outro lado se tem 6 oxigênios, ó. 2 vezes 3, 6 também. Então, é isso que nós temos, né? Essa segunda equação aí, ela foi um pouquinho mais elaborada que a primeira. Ela foi um pouquinho mais elaborada. A primeira foi bem simples, para poder entender, né? Mas aí, olha lá, tudo é um passo a passo. Tanto é que o livro de vocês coloca nesse sentido, tá vendo aqui, ó? Primeiro, como se fosse primeiro, segundo, terceiro e o quarto ponto, tá certo? Bem, o que é que eu faço? Eu tenho que primeiro verificar os NOx, vou estabelecer os NOx, determinar todos os números de NOx. Nós vimos isso na aula da semana passada. Quem ainda tiver em dúvida, é só me questionar, que a gente faz outros exemplos. Aí depois, segundo passo, calcular a variação dos NOx. Por exemplo, eu vou considerar um elemento antes da reação e depois da reação, e fazer a variação do NOx, calcular a variação, o delta, né? Pois bem, depois de calculado esse delta, eu vou usar esse valor do delta, vou usar o valor do delta de maneira trocada. Como assim, professor, de maneira trocada? Aquele delta, a variação de NOx que eu encontrei para o elemento que perdeu elétrons, eu vou usar como coeficiente daquele que ganhou elétrons. Certo? Por isso que eu vou dizer assim, né? Vamos usar de maneira trocada. Vamos lá. A variação do NOx daquele elemento que perdeu elétrons, eu vou usar como coeficiente do que ganhou elétrons. Tá certo?
E nesse sentido é onde eu vou construindo. Aí depois que eu coloco, saio colocando, aí eu vou ajustar por tentativa mesmo. Depois da oxirredução, eu colocar o NOx de 2 ali, né, do que sofreu redução, do que sofreu oxidação, aí os outros fica fácil, como eu fiz aqui, ó, no finalzinho para o carbono, né, para esse carbono aqui, ó. Né? Eu coloquei um 3 aqui. Por quê? Por que eu coloquei um 3 aqui? Porque pela questão da oxirredução, né, olha lá, o NOx do que ganhou é 3, tá vendo? A variação do NOx é 3. Logo eu vou usar como coeficiente do que perdeu elétrons. Aí eu uso o 3 aqui. Mas quando colocar o 3 aqui, já me obriga a fazer a seguinte cálculo. Para o carbono, 1 vezes 3, 3. Aí me obriga a colocar um 3 aqui, porque 1 vezes 3, 3 também. Lembre-se, nos balanceamentos, eu não posso mexer nos coeficientes, nesses números pequenos, né? Eu não posso mexer. Tipo esse aqui, ó, o 3, né? Aqui, ó, tô no livro agora, ó lá, o 2 aqui no ferro. Eu não posso mexer nos índices. Eu não posso, parece que eu falei trocado agora há pouco. Calma lá, eu não posso mexer nos índices. Posso mexer apenas nos números grandes, nos coeficientes, né? Ora, isso é muito lógico. Se eu mexo nos índices, se eu mexo nos índices, nesses númerozinhos pequenos, tá vendo aqui, ó? Se eu mexo nos índices, na verdade eu estarei mexendo na substância, eu estarei trocando a substância. Por exemplo, você tem o gás oxigênio, O2, tem o ozônio, O3. Se você mexe de 2 para 3, você está mudando a substância. E o objetivo do balanceamento não é mudar a substância, mas sim igualar as quantidades das substâncias ali existentes em uma determinada equação química. Tá certo, pessoal? Então, até o nosso próximo momento, né, para que nós possamos dar continuidade a esses nossos raciocínios de química. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tá um calor aqui.